Estamos apresentando hoje o nosso coordenador de futebol, Antônio Lopes, que dispensa qualquer tipo de comentário. É um vitorioso, pessoa que conhece bastante futebol e muito experiente, que é o principal. Demoramos um pouco para fazer essa apresentação oficial, tendo em vista que estamos ainda empenhados, trabalhando muito nas novas contratações que estão por ser anunciadas. Inclusive, o professor Antônio Lopes, depois da apresentação dele, fará alguns comentários a respeito dos novos contratados. Por favor, professor Antônio Lopes. Muito obrigado. Boa tarde a todos. De pronto, eu quero externar a minha alegria em vir trabalhar no Botafogo, um clube de tradição, uma das maiores potências do futebol brasileiro. E, logicamente, qualquer profissional gostaria de trabalhar no Botafogo. E o fato também de eu ter desenvolvido a minha carreira de treinador de futebol e ter trabalhado nos 3 grandes clubes do Rio de Janeiro também, Vasco, Flamengo, Fluminense, e não havia trabalhado no Botafogo. Eu tinha essa ansiedade em trabalhar também no Botafogo e estou muito satisfeito por isso. Sei que nós vamos ter um trabalho árduo pela frente. Tivemos, logicamente, depois da nossa contratação, tivemos a conversa com o nosso presidente, com o nosso vice de futebol. A gente sabe os grandes problemas que o Botafogo tem para enfrentá-los nessa temporada de 2015. Nós temos problemas que a maioria dos clubes brasileiros tem também, principalmente os clubes do Rio de Janeiro, problema financeiro. Então, esse problema que o Botafogo está tendo de financeiro, os outros clubes grandes estão tendo também. Então, conversamos com o nosso presidente também, e que já tomamos conhecimento daquilo que nós temos como projeto para essa temporada. Primeiro, a gente levar em consideração o problema financeiro do Botafogo. Então, o presidente já está voltado para isso. O presidente já está com esse projeto aí de minimizar aí a dívida que o Botafogo tem, os problemas financeiros que o Botafogo tem. Uma das situações que nós temos que fazer, ditada pelo próprio presidente, é o cumprimento de um orçamento que ele elaborou, tudo visando resolver o problema financeiro do Botafogo, Então, o orçamento foi feito por ele, nós temos que cumprir. Logicamente, vocês sabem que o Botafogo não vai poder fazer loucuras com a contratação de jogadores. A boa torcida do Botafogo sabe disso. Todos vocês da mídia também sabem disso. Que
esse procedimento está sendo também feito pelos grandes clubes do Rio de Janeiro, que estão com essa política de contratação, essa política financeira. Pode ser, mas era melhor eu falar isso aí de início e eles... Tá bom, então, só para dizer realmente que nós estamos trabalhando com esse orçamento aí nas contratações dos jogadores. Então, nós projetamos, fizemos também o nosso projeto de trabalho, né, que nós estamos fazendo a montagem do elenco, né, com a colocação de jogadores das categorias de baixo, jogadores egressos da categoria de base, né, nós temos aqui mais à frente aí, logicamente poderei colocar para vocês aí os jogadores que nós estamos colocando, 8 jogadores da categoria de base, e vamos fazer essa mescla dessa juventude, porque em futebol se faz sempre isso, né? A mescla dos jogadores jovens com jogadores experientes. E a contratação, o restante do grupo que nós estamos formatando, são contratação de jogadores, e alguns que ficaram aqui, logicamente, que permanecem aqui do ano passado para cá, em uma base do ano passado também, e a contratação de jogadores com características de jogadores com perfis de competitivo, né, dentro daquela faixa salarial que nós vamos colocar. Mas, enfim, deixa aí aberto para vocês aí as perguntas que vocês entenderem que devem fazer. Bom, Lopes, boa tarde. Aqui. Você já está há algum tempo, né, já iniciou o trabalho, enfim, já deu para conhecer as pessoas, o clube e os problemas, as dificuldades que vão acontecer naturais dessa temporada de 2015. Diante disso, qual é a projeção que você faz do Botafogo para esse ano, né, tendo como principal desafio a Série B do Campeonato Brasileiro? Logicamente, quando você faz um projeto aí de trabalho para uma temporada, né, temos que levar em consideração as competições que o clube vai disputar, né? Então, nós temos 3 competições para disputar, a princípio, né? O Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que é a primeira competição, temos a segunda competição, que é a Copa do Brasil, e a terceira competição, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, certamente, todos vocês devem saber disso, né, que a prioridade é a conquista do título do Campeonato Brasileiro. O foco principal, o foco do nosso trabalho, logicamente, está voltado para o Campeonato Brasileiro. A gente tem a obrigação de vencer o Campeonato Brasileiro, ganhar o Campeonato Brasileiro, a poder voltar à elite do futebol brasileiro, né? Logicamente que nós estamos pegando aí um Botafogo, né? Um Botafogo que está... O time do Botafogo, e nós temos uma base ainda do ano passado, né? Um time com baixo astral, tranquilamente. E nós temos que trabalhar, né, no sentido de resgatar esse baixo astral. A autoestima está muito baixa, sem dúvida nenhuma. Todos nós sabemos disso, pela maneira como se comportou o Botafogo ano passado, né, indo para a Série B. Então, a primeira providência que nós temos que fazer é resgatar aí essa autoestima do time, né, dos jogadores que nós vamos trabalhar. E uma das coisas que nós temos que levar em consideração, né, no tocante ao Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, é que nós precisamos, né, pensar numa grande participação também do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, da nossa equipe, para de pronto você tentar aí, logicamente, conquistar o título do estadual também, para colocar essa confiança, dar essa confiança, os jogadores se sentirem confiantes, já tudo visando, principalmente,
o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, é muito importante. Lógico que o foco, volto a repetir, o foco principal é o Campeonato Brasileiro da Série B, o foco principal é a volta do Botafogo à elite do futebol brasileiro, né? Mas essa competição, o Campeonato Estadual e a Copa do Brasil também são importantíssimas. Então, não há como a gente projetar um trabalho para o Campeonato Estadual, né, de não ter uma boa figura, porque nós temos que, com essa boa participação nessa, talvez uma conquista do Campeonato Estadual, que vai dar confiança ao grupo. Vamos resgatar essa confiança ao grupo. Eu preciso dizer isso a vocês, que é importante aí. Muita gente dizendo que eu tinha prometido títulos, de todos os títulos, etc. Futebol, isso não existe. Agora, a gente tem que ter uma boa participação, a gente tem que lutar pelo título já do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que isso vai dar a devida confiança à nossa equipe para que a gente possa chegar, né, ao final com êxito do nosso foco principal, que é o Campeonato Brasileiro. Bom, a minha função, né, uma das minhas funções é a supervisão de todo o trabalho da comissão técnica, né? Então, nós vamos estar diariamente aqui, junto, acompanhando, né, os trabalhos todos da nossa comissão técnica. Já tivemos ontem uma reunião nesse sentido e eu coloquei tudo aquilo que eu quero que seja feito aí. Eu vou acompanhar diariamente os trabalhos do futebol profissional. Acho que é dever meu fazer isso. E, logicamente, nós temos o nosso vice-presidente também. Nós somos, né, eu sou a pessoa de ligação entre a comissão técnica, o grupo de jogadores, né, entre eles e a nossa direção principal, o nosso presidente e o nosso vice-presidente, que vai também trabalhar aqui conosco diariamente. O Mantuano vai estar conosco diariamente. Então, o acompanhamento vai ser sempre feito por isso. Minha presença permanente aqui, junto a todo o trabalho que vai ser desenvolvido no Botafogo, como eu fiz em outros clubes que eu trabalhei, já desempenhando essa função. Eu acho que isso é dever, né, do gerente de futebol, do gestor de futebol. Eu acho que a presença dele física é importante, mas nós vamos ter também quase que uma presença permanente do nosso vice-presidente do futebol, que é o homem que manda no futebol do Botafogo. Lopes, boa tarde, estamos ao vivo. Duas perguntas. A primeira é se a sua maior dificuldade nesse momento é realmente conseguir reforçar o elenco do Botafogo com essa dificuldade financeira que o time está tendo, com esse problema financeiro do clube. E se você pudesse falar em relação ao Jefferson também, se já teve algum contato com ele, conversou com ele, se ele fica ou não fica, como é que está a situação do goleiro alvinegro? Eu acho que é a contratação dos jogadores, o problema financeiro. É lógico que futebol é sempre muito difícil, você quando não tem aí um orçamento bom para que você possa formatar o grupo de trabalho, quer seja o grupo da comissão técnica, quer seja o elenco de jogadores, é sempre muito difícil, todo mundo sabe disso. Mas nós sabemos também que isso aí é problema de todos os clubes, da maioria dos clubes do futebol brasileiro. Pode ter um ou dois aí que está no azul aí, mas o restante luta com esse problema. Então, a gente não tem que ficar pensando nisso. Nós fomos contratados justamente para isso, aí, a tentar resolver aí esses problemas dentro das limitações financeiras do Botafogo, como é a do Botafogo, a mesma coisa de outros clubes, volta a repisar. E o problema do Jefferson, nós estamos querendo ficar com ele, né? A comissão técnica quer, o René quer, nós queremos, eu, como gerente de futebol, Mantuano, o próprio presidente quer. Então, o trabalho está sendo feito, né, junto ao Jefferson, né, o presidente tem tratado muito desse assunto, tem conversado muito com ele,
tem apresentado aí determinadas situações para resolver o problema que ele quer, o Jefferson, e eu tenho quase que certeza que ele vai ficar no Botafogo. Boa tarde. Você disse que 8 jogadores da base vão ser incorporados ao profissional. Com quantos jogadores o Botafogo vai trabalhar nessa temporada? O René quer um elenco de quantos jogadores? Nós vamos trabalhar em torno de 30 jogadores, mais ou menos. Né? E, logicamente, se precisarmos de mais, depois, durante o transcorrer, tem um outro grupo que já está trabalhando na base, que a gente pode, a qualquer momento, também requisitar o engajamento deles. Tem 8 jogadores. Já posso até dizer para vocês. Vou falar a lista dos jogadores que subiram dos juniores para a equipe principal. Né? Nós temos o Gilberto, o lateral direito, que inclusive estava até emprestado, né? Mas é da base nossa. Estava emprestado, me parece que é o Inter, né? Internacional. O segundo Jean, que é lateral esquerdo. Temos o zagueiro aqui, deixa eu ver quem é o zagueiro. O Igor Rabelo, zagueiro. Lateral esquerdo, Jean, já falei. E temos volante, esse Andreazzi. Temos o atacante, o André. Temos o GG e o Sassá, que vocês já conhecem aí, que já passaram também pela equipe principal no ano passado e foram colocados depois nos juniores também. Então, o Jean, Jonathan Fernandes, o André, o GG... Jonathan Fernandes, o meia. É meia. Segundo volante meia. André, atacante, Jean, lateral esquerdo, GG aí, meio campo também. O Igor Rabelo, o Andreazzi e o Sassá, que vocês também já conhecem. Deve ter negociação já fechada, tem jogadores que fazem exames hoje e tem aquelas que vocês estão correndo atrás para fechar ainda, o clube só vai divulgar naquele processo oficial que a gente sabe. Mas tá certo que vocês já praticamente fecharam o grupo e a diretoria estuda talvez mais 1 ou 2 zagueiros e um lateral direito, o resto das peças, o elenco está todo formado já? Não, ainda não está formado. Mas nós vamos evitar de falar em contratações, nomes de jogadores a serem contratados, assim como as posições. Tá? Falta ainda fechar o grupo, né? Logicamente que nós colocamos como 30 o número de jogadores que a gente vai querer trabalhar, mas pode ser que a qualquer momento, dependendo da situação, a gente coloque mais 1, coloque mais 2, entendeu? Como pode tirar também. Então, eu prefiro não falar em posições e nem tampouco em nomes de jogadores, que às vezes isso atrapalha nas negociações, nas contratações. Quando tiver mais ou menos o troço engatilhado, aí a gente transmite para vocês. Só mais uma pergunta minha. São 5 goleiros, né? Tem o Jefferson, tem o Renan, tem o Elton, que o contrato venceu agora, o Andrei, que ainda tem o vínculo, e tem o Milton Rafael, que também... o Saulo está na base, por enquanto, lá. E tem nós vamos trabalhar com 4 goleiros em cima, vamos trabalhar com 4 goleiros. Mas você já tem a definição? Pode falar? Vamos esperar. Já está definido, mas vamos esperar um pouquinho para anunciar para vocês. Mais alguém? São desses que você comentou, nós vamos tirar os 4. Tudo bem, boa tarde, Lopes. A partir de quando que o torcedor, às vezes o torcedor fica naquela ansiedade, até a gente da imprensa aqui, para saber de nomes, de jogadores que vão ser contratados, a partir de quando que o torcedor vai ter nomes, né, concretos anunciados e quantos para esse início de temporada? Em que posições que o senhor poderia falar? Vamos ver, nós temos vários aí, inclusive alguns que já vão fazer exames médicos hoje. Já acordamos aí com um bom número, já acordamos com em torno de 8 jogadores, nós já temos quase que certo, né? Mas a gente prefere não
não falar, porque ainda estamos esperando a realização dos exames médicos, né, aqueles exames médicos de praxe para a contratação. Hoje vão realizar alguns, amanhã outros, né, e, logicamente, a assinatura do contrato. Então, temos aí 8 já acordados, né? Temos mais 2, 4, 5 que estão em andamento, eu estou negociando, falta um trocinho ou outro para a gente acertar. Né? Então, nós temos aí 8 mais 5, 13. 13 jogadores que estão aí bem, mas nós vamos ainda à procura de mais jogadores. Não, os 8 que eu falei anteriormente são da base. Isso.